Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, vamos reagir hoje ao vídeo do Cortes do Castrinho, do Edson Castro, onde ele colocou um vídeo lá sobre a solidão de morar fora do Brasil. Ele respondeu uma pergunta ali de um imigrante também, então vamos dar uma olhadinha no que ele fala em relação à solidão de morar fora e, claro, colocar a minha opinião sobre isso, o que, que eu acho de tudo isso, até porque eu moro fora do Brasil há um bom tempo e vamos ver se tudo isso que ele acaba compartilhando aqui, a gente concorda, né? Então, se vocês puderem também lá no canal dele, dar uma olhadinha, se inscrever no canal dele, tá? Tanto no do Cortes do Castrinho, como o dele mesmo, se eu não me engano, chama Edson Castro. Tem bastante conteúdo interessante lá também. Então, bora pro vídeo. Fala, Ed, tudo bem? Cara, queria te pedir um conselho. Tenho 18 anos, estudo e trabalho aqui na Irlanda faz um ano. E Irlanda? esses últimos meses eu venho pensando muito em voltar pro Brasil, porque aqui eu acabo me sentindo muito sozinho. Boa parte dos meus amigos foram embora pro Brasil, voltaram. E outra parte deles, que ainda estão aqui, não tem o mesmo dia de folga que eu. Então acaba que meus dias livres eu acabo me sentindo muito sozinho, não tendo às vezes com quem conversar. E o fuso horário também atrapalha bastante. E acaba com a minha rotina aqui, por ela ser muito pesado, é muito difícil fazer amizade, né? Que acabar criando laços com outras pessoas. Então, mas ao mesmo tempo eu também sei que a situação do Brasil não é legal, eu também tenho medo de perder essa oportunidade que eu tô tendo e acabar não tendo ela novamente no futuro. Pessoal, isso é um problema muito comum, não só na Irlanda, acho que no mundo todo, quando você acaba decidindo sair do Brasil, ainda mais ele numa idade tão jovem, né, com 18 anos, coragem, parabéns para ele por conseguir fazer isso, né, tirar essa vontade e sair, mas isso é uma coisa que acaba acontecendo muito aqui, é muito comum você chegar num país que às vezes você vem com amigos do Brasil, no meio do percurso aqui algumas pessoas acabam decidindo voltar para o Brasil, outras decidem ficar, e aí você acaba fazendo amizades, mas essas amizades também vão embora, é muito comum você fazer muitas amizades aqui, e essas amizades no mesmo ano que você fez elas, simplesmente ir embora. Muitas pessoas vêm para um mês, 3 meses, 5 meses, um ano. Isso acaba sendo bem comum aqui. Ainda mais ele, né, um garoto de 18 anos que provavelmente não, ainda não viveu o que a vida ainda tem para proporcionar, né, em relação à dificuldade, em outras coisas. Então, quando o cara decide vir para um país como a Irlanda ou qualquer outro país do mundo e você vê que os amigos que estavam do seu lado depois não estão mais, acaba pegando. E o que ele falou em relação ao fuso horário, eu não acho um absurdo 3, 4 horas à frente do Brasil. Acho que você consegue sim fazer alguns esquemas aí, você consegue falar bem com a sua família no Brasil quando você tem 3, 4 horas à frente do Brasil. Agora, em relação ao trabalho, ser pesado ali, né, sempre estar na correria, é muito complicado você ter tempo para encontrar as pessoas, mesmo você planejando. Vida de imigrante, né? Queria saber de você que teve essa experiência fora, como que era lidar com isso. Parabéns aí pelo conteúdo e um abraço. Mano, ninguém fala muito sobre isso, mas eu tenho alguns amigos meus que passaram por isso. Eu, felizmente, não passei por isso, mas que é a solidão do intercâmbio. Isso é uma parada que rola muito, principalmente porque quando a gente. São duas coisas que acontecem muito forte quando a gente vai morar fora do Brasil que a gente acaba enfrentando, né? Então, o cara foi. Primeiro que ele é muito novo, né? Então, assim, ele foi pra Irlanda. E aí lá, ele acabou não. Os amigos dele foram pro Brasil, então ele ficou sozinho. E você acaba tendo um outro problema também que acontece, principalmente em países como a Irlanda, que é a questão do frio, cara. Então, assim, eu tenho um amigo que foi morar na Irlanda e ele detestou. Foi, tipo, a pior experiência da vida dele, cara. Foi, tipo, a pior experiência da vida dele. Ele odiou a experiência. Ele voltou extremamente miserável, falou que foi terrível, achou horrível, se perguntar pra ele de intercâmbio e fala para as pessoas não façam, né? Quando você decide vir para a Irlanda ou ir para a Inglaterra, esse é um problema que vai ter. Não tem o que você faça em relação ao clima aqui, tá? É frustrante, é depressivo. Se você tem problemas de depressão ou tem algum problema aí que pode te desenvolver isso no futuro, a Irlanda e a Inglaterra talvez não é o melhor lugar para vocês, tá? Porque aqui o clima realmente é pesado, é complicado. Eu costumo falar que aqui tem 8 meses de frio e 4 meses de muito frio. Apesar que nas últimas semanas, nos últimos dias, aconteceu coisas raras aqui. Bateu 27 graus, 25 graus. Isso é raro, tá? Eu tô aqui há 8 anos, né? E não lembro você ter 27 graus. Eu acho que nesse tempo eu vi umas 2 ou 3 vezes. E não é papo meu, tá? Isso aí é verdade. Infelizmente aqui é um país que acaba te deixando para baixo se você acaba não tendo amigos ou não tendo a família, pessoas que você possa desabafar e trocar uma ideia. O clima aqui é realmente pesado e sim, tem pessoas que acabam voltando para o Brasil falando que foi a pior experiência da vida por causa disso. O clima acaba prejudicando muito mesmo. A minha madrasta também, minha madrasta foi morar em Londres, odiou. Eu tenho uma amiga minha que trabalhava comigo também, que quando eu estava indo morar em Londres, ela também detestou.
E isso principalmente acontece porque, às vezes você vai trabalhar num subemprego, né? Você vai trabalhar num lugar que é um emprego que é puxado. Cara, falo pra vocês, eu trabalhei num trampo que era muito puxado, cara. Eu trabalhava, às vezes, quando meu trampo, a galera começou a pegar um pouco mais de confiança em mim, começou a me dar uma carga horária um pouco maior, cara, eu comecei a pegar coisa de 10 horas, às vezes, de turno, comecei a trabalhar na madrugada, comecei a trabalhar nos horários que eram bem puxados, né? E aí, Pô, eu tô aqui todo esse tempo e eu acho que desses anos todos eu trabalhei 90% desse tempo todo de madrugada. Em balada, saindo tarde, chegando 8 da manhã, 5 da manhã. Vida de imigrante fora, infelizmente, é assim, tá? Não tem muito, dependendo de onde você for trabalhar, se você quer fazer mais dinheiro, ainda mais um estudante que durante o dia vai estar na escola, são as únicas possibilidades, você estender mais o seu shift aí durante a noite, né? irmão, era pesadíssimo, velho. Carregar lixo, lavar copo, era carregar caixa, ficar indo e vindo, varrer, passar pano, carregar a caixa no meio da balada, pegar copo no meio da balada, bombando, voltar, tudo isso uma carga de estresse absurda. Mano, e sabe, e música torando, e coisa acontecendo. Isso aí não é pesado, Castro. Isso aí não é pesado. Eu não acho pesado você recolher copo em balada, levar lixo, lavar a louça. Eu não acho isso pesado, cara. Eu acho que tem trabalhos piores aqui, tá? Mesmo para os estudantes, tá? Imagina trabalhar na rua entregando comida nesse tempo horroroso que nós temos aqui. Trabalhar na construção também tem algumas pessoas que acabam optando por trabalhar na construção, lavando carro, no frio. Tem muitos trabalhos que são pesadíssimos aqui, tá? Eu acho que recolher copo, lavar louça pode ser busy, pode ser muito corrido, mas acho que não é pesado você tirar lixo, fazer esse tipo de coisa. São coisas normais que esses trabalhos acabam tendo aqui, não é quando você trabalha em restaurante e tal. Mas pesado, eu não acho que seja pesado, né? Deixa aí nos comentários se você acha pesado esse tipo de trabalho. Eu acho que tem muitos trabalhos piores aqui que realmente faz você pensar por que decidiu vir pra cá, entendeu? E o pau torando, e você ali, sabe? Um estresse muito grande. O inverno de Londres, ele é muito gelado e molhado, né? Então chovia muito e aquele friozaço. E aí a solidão, ela aperta muito, né? Você tá morando num lugar top? Tá. É seguro pra cacete. É legal? É. Só que você tá num trabalho miserável, longe de pessoas, é um povo, cara, que assim, muitas vezes não te vê como gente. Porque assim, as pessoas não te tratam como gente, muitas vezes nesse subemprego. Você dificilmente vai ser. Dificilmente, assim. Você não vai ser tratado esculachado na rua, que nem você vai ser esculachado aqui no Brasil. Ah, eu discordo um pouco em relação a isso, tá? Eu tô aqui há um bom tempo e eu nunca fui maltratado por ninguém na rua, assim. O que eu digo por ninguém na rua? Pessoas que realmente importam. Pessoas que trabalham, irlandeses que correm atrás do pão de cada dia, todo dia. Eu trabalho com pessoas aqui que, por natureza, já tem esse negócio de esculachar imigrante. Eu trabalho hoje com refugiados, trabalhei muito tempo com sem-teto em Dublin, que era um inferno aquilo. E esse tipo de pessoa acaba te maltratando mesmo. Fala que você não deveria estar no país, esse tipo de coisa, volta para o seu país, seu imigrante. Mas são pessoas que ficam injetando o dia todo, usufruindo do que o governo oferece, sabe? São pessoas que não agregam nada para a sociedade, não trabalham, não fazem nada. Não é só os irlandeses, tem outras nacionalidades que também te ofendem dessa maneira. Então, pessoas mesmos que trabalham, que sabem da dificuldade, que vão acordar todo dia, correr atrás do pão de cada dia, eu não lembro ter sido ofendido por ninguém assim, tá? A não ser essas pessoas aí que a gente nem leva em consideração, porque são pessoas que estão no efeito das drogas e tal, e acaba nem sendo. Não vale nem a pena ouvir, né? Quando eles falavam isso pra mim, eu simplesmente falava, realmente, eu tenho que voltar pro país da onde eu vim, né? Mas eu tô aqui pelo menos trabalhando, fazendo coisas que você não quer. É o meu imposto que está sendo pago que está dando esses benefícios, essas porcarias, essas migalhas que o governo te oferece. E é verdade. E aí eles mandam você se lascar, mandam você naquele lugar, mas é verdade. Então tem que entrar aqui e sair aqui. Tá? Então, imigrantes mesmo, pessoas que sabem o quanto é difícil conquistar as coisas, eu não me recordo ter sido ofendido por ninguém assim, sabe? Porque aqui você é esculachado muitas vezes, até mesmo por pobre, né? Você é esculachado no terminal Parque Dom Pedro, que é impressionante. Mas você também não vai ser bem tratado, você não vai ser tratado super bem. Você vai ser tratado, às vezes, como um imigrante. Eu acho que o Brasil tem mais pessoas assim que tem o rei na barriga. Não tem aonde cair morto, mas são as pessoas que gostam de se mostrar ou querer
parecer que tem mais que os outros. Lógico que eu não vou generalizar que todos os brasileiros são assim, que não é verdade, mas tem muitas pessoas que o cara vai lá, parcela 12 vezes um iPhone, um Samsung zerado, um computador top, um carro legal e quer pagar de bam bam bam, sabendo que se ele perder o trabalho dele, ele não vai ter nem como bancar aquilo. É aquilo, parece que para mostrar para os outros que você tem mais, não interessa como eu vou conseguir, mas eu vou fazer. Então eu acho que no Brasil isso tem muito mais, tá? As pessoas que te olham diferente, te olham torto, eu acho que lá. Aqui eu cansei de sair do trabalho sujo, né, e tomar uma cervejinha com meus amigos. Nunca ninguém me olhou torto em relação a isso, ou não me deixou entrar no lugar porque eu estava mal vestido. No Brasil a gente sabe que isso acontece, né? Muitas vezes não, você vai ser tratado sempre como imigrante. E você precisa lidar com esse fator, né? Você tá começando a sentir os efeitos da queda de cabelo e Que isso? quer buscar um tratamento? Vou deixar a recomendação aqui dos meus queridos amigos da Manual. Os tratamentos servem Aí, desde os ó. casos mais iniciais até os mais avançados. Será que ele me ajuda? Será que eu tenho salvação, seu Castro? Eita, pô. Usando o cupom PROMOEDSON, você ganha 40% de desconto no seu primeiro pedido na Manual, além de frete grátis. Dá uma olhada no link que tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, a galera costuma se relacionar muito, e muitas pessoas que moram fora do Brasil, e aí quem mora fora do Brasil, acho que talvez vá concordar comigo, você acaba lidando com a própria comunidade local, né, de pessoas que são imigrantes, né? Então tem um hábito de você se relacionar em comunidades locais, né? O que eu daria de dica pra esse meu mano que tá na Irlanda, e que é importante, é ele se relacionar com pessoas que estão na Irlanda, né? Que acho que são pessoas que estão na Irlanda. E às vezes é importante isso, né? Ele encontrar bares de pessoas que estão na Irlanda, atividades de pessoas que estão na Irlanda, grupos de WhatsApp. Eu sei que Orlando tem bastante grupos de pessoas que moram em Orlando, de pessoas que fazem atividades em Orlando, de pessoas que estão fazendo coisas em Orlando. O problema, gente, é que por mais que você encontra muitos grupos de brasileiros aqui, você encontra muitas pessoas que você pode fazer alguma coisa. O problema é que você não tem tempo para fazer isso. Aqui a tua vida é tão corrida, ela é tão desgraçada no lado, né, lá de positivo, porque a gente está aqui, quis estar aqui, que não tem tempo, você não consegue fazer essas coisas. Você pode até planejar com seu amigo de tomar uma cerveja amanhã, mas você sabe que você é estudante, se o seu chefe te ligar para você trabalhar amanhã, às vezes você vai preferir trabalhar para fazer um dinheiro a mais, ainda mais em euro, e não vai sair, tá? Então o problema não é você participar de grupos, o problema não é você participar do grupo do futebol ou do grupo das meninas, seja o que for. Não dá tempo. A vida de imigrante aqui é como qualquer outro lugar do mundo. Estados Unidos, Europa, Austrália, não existe. Imigrante é assim em qualquer lugar do mundo. Ele vai, às vezes, preferir trabalhar do que sair e se divertir. Isso é uma realidade de muitas pessoas, tá? Isso acontece. Eu fui muito assim. Lógico que tem pessoas que acabam aproveitando um pouquinho mais, mas grande maioria você planeja hoje e não tem certeza se você vai conseguir daqui 2 dias ver o seu amigo. Pior ainda, você não consegue planejar para daqui 15, 20 dias uma coisa. Você planeja, não dá, às vezes não dá, às vezes você não consegue, sabe? E a cultura dos caras é completamente diferente da sua. E aí, como é que você lida com a cultura dos caras completamente diferente da sua, sabe? Como é que você lida com os caras que eles não trocam ideia com você, eles não têm o mesmo papo que o seu, eles não têm sequer a mesma idade que o seu, a sua. Às vezes você não tem nem papo. O problema é que quando você conversa com pessoas de outra nacionalidade, às vezes também é a segunda língua deles. E outra, não é porque eles moram na Europa que eles já falam inglês. Muitos não falam inglês. Tá? Então, olha só a barreira que é. Você chega num país que você está aprendendo o idioma, aí você fala com outra pessoa que também está aprendendo o idioma. Essa pessoa é um alemão, por exemplo. Aí está aprendendo inglês, está conversando com você e vocês estão tentando se comunicar em inglês. Então é óbvio que tem uma barreira muito grande no assunto, tem uma barreira muito grande no conseguir desenvolver uma conversa por muito tempo. Não dá. Vocês vão falar inglês e aí sabe que é complicado quando você está aprendendo. Não desenvolve. Eu conheço muitos espanhóis, italianos, pessoas da Alemanha, Suíça, França, que são muito gente boa, mas às vezes a barreira do idioma não deixa você falar, sabe? Te complica muito e aí é complicado. Às vezes não é nem a cultura da pessoa, é simplesmente porque não enrola, não desenvolve o assunto, sabe? A gente brasileiro, a gente da América Latina, pô, é muito bizarro, assim. Bota você com um coreano, é uma parada. Bota você com um chinês, é uma parada. Bota você com um indiano, é uma parada. Bota você com um mexicano, pá. Bota você com um chileno, um argentino. Bota você com pô, até com um espanhol. Cara, a gente conecta com galera latina. Até mesmo um italiano, que eu falei que era esquisito. A gente tem uns povos que a gente clica muito rápido, brasileiro, velho. Muito rápido. Essa semelhança também da língua, do idioma, né? Eu acho que
O italiano ainda parece um pouquinho, algumas palavras meio soltas, eu acho que até parece bastante. É um povo que tem alguns arrogantes, como tem no Brasil também, mas grande maioria são pessoas boas. Os espanhóis também sempre estão alegres ali, brincando, se divertindo. O pessoal latino-americano também. Então acho que o idioma acaba aproximando um pouco mais, né? Agora, quando você acaba falando com pessoas de outros países que você realmente precisa do inglês o tempo todo, acho que acaba tendo uma barreira muito maior, sabe? Claro que a conexão, a conectividade com pessoas que falam a mesma língua ou similar à sua é muito melhor, né? Você se sente mais em casa, parece que você fica mais à vontade mesmo, sabe? Rápido. E tem outros que a gente não clica. A gente não clica. Americano a gente clica um pouquinho melhor dependendo com eles, tá? Mas outros que a gente não consegue lidar, né? Etchalele! Eu tô ligado que você aí que tá assistindo esse vídeo aqui pelo celular, já assistiu outros vídeos e você ainda não é inscrito aqui nesse canal. E a gente tá ligado aqui, ó, que mais de 50% das pessoas que assistem aos vídeos aqui por celular não são inscritos. Então, ó. 50%? Pô, tá bem, cara. Eu dei uma olhada uma última vez sobre esse negócio, né, de taxa de exibição de inscritos. Mais de 95%, se eu não estou enganado, das pessoas que veem os vídeos do canal não são inscritos. É muita gente, né? Então, pessoal, dá uma forcinha aí, se inscreve no canal, dá aquele help pra gente bater os 1000 inscritos. Eu vou beber um pouquinho d'água e você vai se inscrever aqui no canal, tá bom? Tá, também vou. Se inscreveu? Boa. Então, ó, continua o vídeo. Não esquece de beber uma aguinha também. É nóis. Valeu. Aqui, ó, um brother meu falou que a Irlanda é super sem graça, não tem muita coisa pra fazer, a galera nativa não é tão interessante. Depende muito, né? Depende muito. A Irlanda tem muito brasileiro, né? É um país muito bom, tem uma galera, tem uma comunidade muito bom, tem uma galera muito massa que mora lá na Irlanda, né? Mas eu não falaria que a Irlanda é sem graça, né? Às vezes você quer estar buscando justamente um pouco dessa segurança, dessa... A Irlanda é totalmente diferente, gente. A gente saiu de um Brasil que é calor, clima tropical. É diferente quando você vem morar aqui. Não tem comparação nenhuma. Se você é uma pessoa que gosta de tranquilidade, segurança, pô, nem sei se a segurança hoje em dia pode ser falada, tá? Que a Europa tá bem complicado aí, a gente sabe, né, com os assuntos aqui, o bicho tá pegando, mas ainda continua sendo seguro, né? Então, quem decide vir para Irlanda, é óbvio que tem também a escolha do dinheiro. A gente está num país que paga o que é hoje o segundo maior salário mínimo da União Europeia, então isso faz toda a diferença, mesmo você estando num clima gelado, frio, chuvoso, mas tem os prós e tem os contras, né? Você mora aqui a 1 hora, 50 minutos de avião de lugares quentes, então tem pessoas que acabam, né, ficando um tempo mais aqui, acabam guardando um dinheiro, trabalhando e quando podem, cada 1 mês, 2 meses, pegam um avião e vão dar uma curtida em um país mais quente. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. E a desvantagem daqui realmente é o clima. Então, eu não acho que é um país sem graça. É um país que é dessa forma, tá? Você vai encontrar muita história aqui, muitos castelos, igrejas. Tem um monte de história na Irlanda, na Escócia, né, em Wales, na Inglaterra. Então, são países que o clima, grande maioria do tempo, é assim. Mas é aquilo, não é sem graça. É história, tem cultura aqui, então você vai conseguir se divertir sim, se você primeiro tem que saber como que é o país que você está indo visitar. E quem decide, acho, vir para Irlanda além do dinheiro, sabe que aqui é um país que esse clima vai ter, não tem o que fazer, né? Falta um pouco do cara ter lugares onde ele sociabiliza, né? Então às vezes o cara precisa começar a frequentar lugares onde ele vai socializar, né? Grupos de esporte, algum lugar comunitário. Então acho que talvez seja um pouquinho disso que esteja faltando na sua vida, meu irmão. Mas essa... Cara, aqui não falta gente para você se conectar. Tá? Você consegue encontrar, tem muitos grupos de brasileiros. Pô, eu tô morando numa cidade pequena, tem muita coisa aqui para fazer também, mas eu mudei recentemente para cá e há uns dias atrás eu entrei num grupo da cidade aqui de brasileiros, porque eu sou louco para jogar futebol e não encontrava ninguém. Eu entrei no grupo lá e coloquei, pessoal, tô precisando jogar futebol, não encontro nada, tô aqui há poucos meses. Um monte de gente me chamou para jogar futebol, então é ali que começam as amizades. Eu acho que o problema não é as pessoas, o problema aqui maior é o tempo de você fazer as coisas com essas pessoas, tá? Eu acho que, como eu disse, pessoas têm em todos os lugares do mundo, e brasileiros têm em todos os lugares do mundo, pessoas boas mesmo que querem te ajudar, querem se divertir, querem compartilhar momentos com vocês. Então, o problema realmente aqui é o tempo, no meu ponto de vista, beleza? Em relação à solidão de morar fora, realmente é muito complicado você morar fora. Você fica muito sozinho, você se sente muito sozinho se você for depender só de você para fazer todas as coisas. Ou às vezes as pessoas querem dar um up no inglês, acaba deixando um pouco os brasileiros de lado. Cada um tem as suas escolhas, cada um tem os seus objetivos, cada um sabe o que veio buscar aqui ou em qualquer outro país que decida ir, né? Então, a realidade é essa.
vida de imigrante é essa. Não é fácil. É tudo possível. Tu consegue fazer dinheiro, tu consegue conhecer lugares muito bonitos, maravilhosos, mas tem as suas dificuldades, né? Suas adversidades, que realmente a solidão, e muitas vezes ela vai te acompanhar sim. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço por permanecerem até aqui. Se vocês puderem deixar aquele like, né? Se inscrever no canal, né? Compartilhar, comentar. Fico muito grato. E, pessoal, se inscreva aí. São mais de 95% das pessoas que assistem os vídeos que não são inscritos. Se vocês puderem dar essa força, agradeço mesmo. Tamo junto. Fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau.